Shalom, 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 glória a Deus. 47º dia da contagem do Homer. Hoje nós vamos na quarta parte falando do espírito de temor. Falta só mais um dia sobre os 7 espíritos de Deus e daí mais uma ministração. E já entramos na festa de Shavuot e assim estaremos encerrando as festas de primavera. Daqui a poucos dias a gente está entrando no verão e daí já é uma outra forma de agir, tempo de ampliarmos os territórios que o Senhor nos concedeu nesse tempo. Espero que este dia da contagem esteja te encontrando em paz, renovado, avivado, cheio de expectativa no Senhor, de esperança, de fé, crendo que o Senhor começou uma boa obra na sua vida e com certeza, queridos, essa obra será concluída, a não ser que você não queira. Mas eu acredito que se você está aqui até hoje, é porque verdadeiramente você anseia que esta obra do Pai seja concluída em você, amém? Hoje, no quarto dia, eu quero ler com você João, abra sua Bíblia aí, o Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Aqui Jesus está dando as últimas instruções, né, antes de subir aos céus. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. Então vamos ver o que o Jesus fala para nós a respeito do Espírito Santo nesse texto. Vamos lá, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu enviarei ele. Vamos dar uma pausinha aqui. Queridos, eu sou apaixonada nessas partes quando Jesus está fazendo os últimos alinhamentos, os últimos acertos aqui na terra, né, como filho ressurreto, para subir aos céus e enviar o Espírito Santo, porque eu acho incrível esses homens e essas mulheres que acompanhavam Jesus. Porque hoje nós falarmos do Espírito, falarmos dos dons, falarmos dos 7 Espíritos, falar do avivamento, falar de Shavuot, de Pentecostes, é fácil porque a gente tem um manual. Naquele tempo não tinha. E eu acho incrível, porque Jesus fala para eles assim, olha, vocês vão ter que esperar o Espírito vir. Mas que Espírito? Não tinha o Espírito Santo. Mas a confiança que eles tinham em Jesus era tamanha, que eles não temeram, eles simplesmente obedeceram algo que eles não conheciam, que eles não sabiam o que era. Eles simplesmente, né, depois de completado aquilo que Jesus tinha feito, eles simplesmente vão para Jerusalém e aguardam o que tinha que acontecer. Isso é espetacular, que o Senhor nos leve a esse nível de temor, a esse nível de aliança, a esse nível de obediência, aonde a gente escuta a voz e obedece com simplicidade, com singeleza, né? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter o coração de criança, não infantil. Nós não devemos ser infantil. Nós temos que ser maduros, vigilantes, mas o nosso coração tem que ter uma pureza tal que quando o Pai fala, a gente tá bom, vai lá, a gente não questiona, a gente obedece. A gente não vê esses homens, essas mulheres questionando, eles simplesmente foram obedecer. Vamos voltar, vou ler o 7 de novo. Todavia digo-vos a verdade, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, quando o Consolador, o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não vos vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Queridos, a gente está falando sobre o espírito de temor, né? Eu quero fazer uma pergunta para você.
Já aconteceu com você de você estar maquinando um pecado? E tá assim, eu faço ou não faço? Às vezes nem é um pecado relacionado, queridos, à obra da carne. Porque o que é a palavra pecado? Significa errar o alvo, ok? É óbvio que esse pecado é errar o alvo diante da palavra de Deus, ok? Então, quando eu erro, o Senhor me deixa Vamos dar um exemplo aí. Orar por quem te persegue. E daí eu oro meia boca, ou eu oro com raiva, ou eu oro mais querendo amaldiçoar do que abençoar. Eu errei o alvo, porque eu orei, mas eu não fiz da forma correta, ok? Mas existem outras formas de pecar que não são relacionadas à palavra. Porque o Senhor disse que nós estamos debaixo das autoridades dos homens. Então, por exemplo, eu estou inserida num ministério. Vamos supor que eu estivesse inserida em uma igreja, num ministério, onde não pode pintar unha. Né? Eu tô aqui hoje unha clarinha, mais ou menos, né? Mas eu pinto da cor que me dá vontade. Mas daí, aquele ministério não aceita. É errado pintar unha? No meu entendimento, não. É errado eu pintar unha? Eu tô dando isso aqui como exemplo, tá? Homens que estão assistindo, tenha paciência em nome de Jesus. É errado eu pintar unha de preto? No meu entendimento, não, porque no meu entendimento, as cores, todas as cores, quem criou foi Deus, né? A gente às vezes pega muita coisa que Deus fez e dá pro diabo. Ah, e essa aqui é do diabo. Não é do diabo não, querido, isso aqui é de Deus, né? Se o diabo quer usar, ele que resgate ou faça para ele, porque o que é do meu pai eu sou herdeira e eu uso. Porém, se eu estou inserida num ambiente aonde eu não posso fazer, aonde existe uma regra que eu não posso fazer, a partir do momento que eu faço, eu pequei. Por quê? Porque eu estou quebrando uma lei. É uma lei do homem? É uma lei do homem, mas eu me submeti a estar naquele lugar. A partir do momento que eu entrei em aliança com aquele lugar, que eu me submeti a estar naquele lugar, eu tenho que cumprir as regras. Mas vamos lá, já aconteceu com você de uma regra, uma coisa assim, você fala, vou fazer isso aqui. E de repente, no seu coração começa a dar aquele medo? Dá medo, assim? Deixa eu contar pra vocês, quando eu era adolescente, como uma boa adolescente, né? Porque eu fui uma adolescente muito boa, na íntegra, né? Na íntegra das bobices de adolescente. Quando eu era adolescente, eu pensei em suicídio. Tinha motivo? Não, eu não tinha motivo. Porém, parece que adolescente é meio desajustado, né, queridos? E eu pensei em suicídio, mas sabe o que eu pensava? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se eu tentar me matar, vai dar ruim. Não vai dar certo, eu vou ficar machucada, ixi, vou me cortar, o sangue vai sair. Meu Deus, se eu pular, não vai dar certo. Se eu tentar um acidente, quebrar minha coluna, eu não morro, fico aleijada. Então, assim, existia dentro de mim um medo que era gerado dentro daquela situação. Às vezes nós não pensamos ou não entendemos como que determinadas coisas acontecem no mundo espiritual. A gente fica esperando que uma coisa extravagante de grande, que a gente sinta o vento da asa do anjo batendo, que a gente escute uma voz como de trovão, que arrepie, que o anjo brade. Queridos, as coisas de Deus são mais simples do que nós pensamos. Se eu sou um ser espiritual, a minha interação com o mundo espiritual é simples, porque eu estou interagindo no meu mundo. Eu não preciso desse... o chão vai tremer, o céu vai se abrir, né? É lógico que é uma delícia, né, a gente viver essas coisas. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo do nosso relacionamento dia a dia, tá bom? E esse medo que dá é o temor. E ele é gerado pelo Espírito Santo, dentro da sua característica do espírito de temor. Então, o Espírito Santo, Jesus estava dizendo, né, para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam ali, olha, eu preciso ir, porque o governo, a autoridade é minha. Se eu não for, não tem como ele vir, eu tenho que ir e mandar ele vir. Não é que Jesus manda no Espírito Santo, queridos, é a forma que o mundo espiritual age. E Jesus precisava ir para que o Espírito viesse. E daí o Espírito viria com funções. E aqui está 3 funções do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, quando nós vamos cometer um erro, quando a gente vai cometer um pecado, esse medo que dá antes de fazer, não é covardia, é temor. É temor de que vai dar ruim. O que acontece? Enquanto o Espírito está gerando em nós esse temor e nós estamos caminhando na obediência, esse temor vai crescendo. Quando nós começamos a endurecer o nosso coração, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Sansão. Sansão era separado e dentro da sua separação tinha várias coisas que ele não podia fazer. E daí ele foi lá e tocou no morto. Não deu nada. Aparentemente continuou tudo bem. E isso fortaleceu a carne dele. Passou um tempo, ele tocou em coisas de uva. Não deu nada. Daí ele encontrou a Filisteia. E aparentemente não deu nada. Queridos, não tenha medo quando o Senhor te corrige. Tenha medo quando você está pecando, está fora do propósito e parece que está tudo bem. Eu sempre falo isso, cuidado quando Deus está te dando corda, porque quando Ele puxa, é uma puxada só. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de misericórdia, Ele é um Pai bondoso. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e ela tem nos mantido de pé. Porém, queridos, o Deus de justiça, o Deus de vingança, Ele não morreu não. Ele continua vivo e nós precisamos temer isso. Nós precisamos entender as consequências da nossa vida. E o Espírito Santo vem, não é para nos convencer, olha, você pecou, eu vou te convencer agora que você pecou. Não, Ele faz isso também. Porém, isso não é uma obra de alguém que está vivendo com o Espírito. Isso é uma obra, por exemplo, minha filha está lá, desviada, fora do propósito. Então eu estou orando. Por quê? Porque o coração dela está endurecido no pecado. E daí eu tenho que estar orando para que o Espírito quebre esse coração e convença ela de que o que ela está fazendo é pecado. Agora, para você e para mim que estamos em Cristo, esse convencimento é um antídoto. Ele vem antes. Ele vem como esse medo de pecar para que a gente não peque. Porque daí eu vou ter entendimento. Olha, se eu pecar, vai ter uma manifestação da justiça. O que é uma manifestação da justiça? É o estado de alguém que foi aprovado por Deus. Então, eu tive a oportunidade de fazer o erro, porém o Espírito Santo veio, o espírito de temor veio, gerando em mim esse temor, esse convencimento, e eu cedi ao temor. Isso gerou no meu coração justiça, foi imputado na minha vida como justiça, e eu não preciso entrar no juízo de Deus. O que é o juízo? É a separação. Quando Deus estabeleceu o juízo, a corte celestial foi aberta e vier o juízo, vai vir para quê? Para separar bodes de ovelha. Então, esse espírito de temor, essa manifestação que convence o homem do pecado, é para que o homem não entre no pecado. É para que, calma lá, o pecado me coloca na justiça, na injustiça. E essa injustiça pode me levar a um juízo eterno, me separando do meu Criador. Então, eu não vou fazer isso aqui não. Não, eu não faço porque o espírito do temor está sobre mim e eu entendo que isso aqui é errado e eu não vou fazer. Eu dei um exemplo bobo aqui do esmalte, né? Porque eu quis trazer para vocês de que não é só a Bíblia. Eu estou num lugar que não pode fazer isso, mas agora eu entendi que a Bíblia não proíbe, eu vou fazer. Então, querido, se conserte, se alinhe, resolva a sua vida, peça a bênção e se dirija aonde você não vai ser uma pedra de tropeço, amém? Da sua tribo, aonde vão falar a mesma linguagem. Não estou incentivando ninguém a sair de igreja, em nome de Jesus, mas também não quero incentivar ninguém a ficar porque tem que ficar gerando problema. E sendo um problema, né? Porque quando nós não estamos bem, nós não frutificamos e você foi chamado para frutificar. Mas eu trouxe isso dessa forma, mas existem muitas coisas. Por exemplo, vou colocar uma questão mais séria, o adultério. Geralmente, quando cai em adultério, é homem. Não estou dizendo que mulher não faça, entende? Mas a mulher, ela tem mais essa sensibilidade para não fazer. E ela não é movida tanto pelo desejo natural da carne.
Isso é mais uma característica do homem. A mulher é mais movida pela carência. Hashtag fica a dica, homem, não deixa sua mulher carente. É lógico que se ela for temente ao Senhor, ela pode estar carente tanto que for que ela não vai cair nas ciladas. Porém, nós não entendemos os engodos de Satanás, né? Mas o que acontece quando o homem começa na corte com o adultério? O Espírito Santo está ali. Lembra que eu falei esses dias sobre uma luz vermelha que acende? Opa, tem alguma coisa aqui. O Espírito Santo vem assim, ó, para, não vai não, isso aqui é caminho de destruição, ó, foge, aparência do mal, ó, dá linha daí, vai embora. O Espírito Santo está ali. Mas o homem endurece o coração porque a natureza carnal está gritando e falando muito mais alto do que a natureza espiritual. E daí o homem vai e dentro desse ir, ele se perde. Porém, independente do pecado, o Espírito Santo, o Espírito do temor, ele sempre vai estar ali, como essa luz vermelha dizendo, não faz isso. E se fizer, ele é amor, ele é bondade, misericórdia, ele vai estar também falando depois, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Mas que o seu coração esteja tão sensível ao Espírito Santo, que você não precise desse convencimento após. Que você seja convencido antes. E decida. Queridos, decida todos os dias. Todos os dias, sabe? Eu gosto muito, muito de um louvor do Thales, bem antigo. Mas eu gosto muito dele. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Todo dia, queridos. Todo dia nós temos os gigantes, os Golias para matar. Todos os dias. Todos os dias nós temos motivo e oportunidade de nos desviarmos, de nos afastarmos do Senhor. E daí o espírito do temor vai estar sobre nós. Porém, a escolha é nossa. E eu espero, em nome de Jesus, que a sua escolha seja como o Thales cantou, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida. E agora tudo o que eu quero é viver a vida de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o teu coração seja inundado desse temor. Tanto para evitar as quedas do pecado, como para inundar o seu coração com os erros do passado que ainda têm que ser acertados. Que você e eu, que nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo e que nós possamos sempre escolher Deus, sempre escolher o arrependimento, sempre escolher a misericórdia, sempre escolher o perdão, sempre escolher estar com o Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre tudo aquilo que você representa nessa terra e que você tenha uma vida vitoriosa. Quando eu digo uma vida vitoriosa, eu não estou dizendo uma vida sem problema, mas eu estou dizendo uma vida que vence, independente das circunstâncias. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa. Nos vemos amanhã. Amanhã já vai ser o 48º dia. Então agora sim, falta bem pouquinho que você vença essa contagem e que você seja alinhado dentro do propósito e dentro do tempo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.